Meus amores, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje, nessa sexta-feira, né, nós teremos duas aulas, aula de matemática e aula de leitura. Nesse primeiro momento, nós teremos aula de matemática. Então, pega o livro de vocês na página 172 e vamos dar início a um novo conteúdo, né, um novo assunto. Nós vamos aprender agora sobre divisão. Nesse primeiro momento aí, vocês vão dar uma revisada aí de como a noção de divisão, para a gente ver como é que anda esse conhecimento, né? Como é que se dividem as coisas. Então, aí tem alguns exemplos para vocês fazerem uma análise, né? Que é da seguinte forma. Divisão exata. O que é divisão exata? É onde não resta, não sobra nenhuma quantidade, onde as partes são divididas iguais para ambas as quantidades. Ok? Vamos aos exemplos, né? Para que não haja nenhuma dúvida. Como podemos repartir 9 maçãs entre três crianças de modo que cada uma receba a mesma quantidade? Então, exata é isso aí, partes iguais para cada pessoa. É uma divisão. Então, aqui nós temos o exemplo de 9. Então, ele queria, a situação pede que se divida 9 em partes iguais para 3 crianças. Então, isso é uma divisão exata, porque tem que dar a mesma quantidade para cada criança. Ok? Então, foi dividido da seguinte forma. A primeira criança, né, distribuiu para cada criança, recebeu uma maçã. Na distribuição, cada criança recebeu uma maçã. A primeira parte, né? A primeira etapa. Na segunda distribuição, cada criança recebeu mais uma maçã, além do que já havia recebido. Na terceira distribuição, cada criança recebeu mais uma maçã, que já se juntou às duas que já havia recebido. Então, assim, cada criança ficou com 3 maçãs. Então, 9 dividido para 3 crianças dá 3 para cada um, ok? Então, isso é uma divisão exata, ficou 3 maçãs para cada criança. Não sobrou nenhuma, e sim deu para dividir o valor entre as 3 crianças e que não restasse nenhuma, ficasse divididos igualmente. Após a terceira distribuição, todas as maçãs foram distribuídas e cada criança ficou com 3 maçãs. Dizemos que 9 dividido por 3 é igual a 3, ou 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, é isso que eu disse para vocês. A divisão é exata porque não sobrou nenhuma, não restou nenhuma maçã. E ele foi dividido igualmente para cada criança. E aí, vocês tinham uma primeira atividade para vocês resolverem essa situação, que diz assim: distribua igualmente as acerolas entre as crianças de modo que todas recebam a mesma quantidade. Então, vocês vão contar as acerolas que tem aqui, certo? E vão fazer essa divisão, né? São 3 crianças, né? E vocês vão fazer essa divisão. Como é que vocês vão fazer isso? De primeira mão, vocês vão contar as acerolas para que vocês possam saber qual o valor. E vão contar quantas crianças tem para que possa fazer essa divisão. Então, vocês vão dividir a quantidade de acerolas para 3 crianças. Então, após saber a quantidade de acerolas, vocês vão dividir em partes iguais, onde se torne uma divisão exata. Ok? O primeiro passo é contar as acerolas e a quantidade de crianças para poder fazer a divisão. Ok? Então, aqui no número 2, vocês vão fazer a seguinte coisa. No 2, vocês vão fazer o quê? Desenhe na cesta 12 laranjas, de modo que fique a mesma quantidade de laranjas em cada cesta. Depois, represente cada uma delas por uma divisão. Aí, o desenho de umas cestas, né? Nós temos aqui a primeira cesta, temos 2 cestas e 3 cestas. Então, como é que nós vamos fazer essa divisão, né? É para vocês desenharem nas cestas 12 laranjas, de modo que fique a mesma quantidade de laranjas em cada cesta. Depois represente
cada uma dessa divisão. Então, você vai colocar 12 laranjas aqui e como ela foi dividida. Eu tenho 12 laranjas e ela foi dividida por uma cesta. Quanto é que dá? Aí você vai fazer aqui o cálculo, representar o cálculo aqui, como seria essa divisão. No caso aqui, eu vou dar o primeiro exemplo. Vou desenhar 12 laranjas aqui dentro e a minha divisão aqui será 12 dividido por 1, certo? Vocês vão desenhar a cesta e vão representar a divisão aqui, o cálculo aqui, tá bom? Então, façam esse exercício do 1 ao 2, tá? Pra gente ver como é que anda essa noção de divisão. Depois, nós vamos para o algarismo da divisão, ok? Façam esse estudo, depois a gente volta para conversar sobre outro assunto, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.